Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor nosso Deus, na Tua presença, ó Pai, queremos Te louvar, bendizer o Teu nome, porque o Senhor é a nossa rocha, a nossa segurança, a fortaleza da nossa vida. Ó Pai, queremos pedir ao Senhor a Tua bênção, que o Senhor tire o nosso medo, coloca fé, confiança no Senhor, neste momento de pandemia, para a Tua igreja em Cristo Jesus,
para que possamos ter a certeza de que o Senhor, mesmo no momento de ondas bravias, o Senhor está conosco no nosso barco e nos fortalece. Clamamos a tua ajuda, do teu Santo Espírito, ao teu servo pastor, que o Senhor o ajude a trazer uma mensagem que conforte, que exorte, que edifique o teu povo. E dá-nos a graça, ó Pai, de que, ouvindo essa palavra, a entendamos, sejamos instruídos, desafiados por ela e a pratiquemos para a tua glória, para o bem de todos. Com perdão de nossos pecados, que te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Apocalipse traz uma carta que foi escrita a uma das igrejas. No caso, são 7 igrejas na Ásia Menor, e Cristo fala ao apóstolo João que escrevesse e enviasse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E essas cartas seguem normalmente uma mesma linha, sendo que elas começam com elogios, aquilo que vinha sendo acertado nas igrejas, com exceção de Laodiceia, que não recebe nenhum elogio. Depois vem também as críticas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, que não recebem críticas. E, por fim, uma palavra, uma chamada ao vencedor. E, portanto, das 7 cartas, apenas 3 com essas características diferentes, uma sem elogios, 2 sem críticas e as outras 4 seguindo uma linha normal. O foco da nossa palavra nessa manhã é em cima de uma expressão que tem chamado a atenção da igreja no decorrer dos séculos, que está no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa frase que muitos têm procurado dar um significado, e eu creio que de tudo que a gente tem lido, de tudo que nós temos ouvido sobre esse versículo, eu acredito que o que mais se aproxima do sentido seria realmente naquele aspecto do amor primeiro, daquele amor mais puro, daquele amor sem preconceitos, daquele amor inicial, quando nós conhecemos algo, no caso aqui, quando conhecemos o Evangelho, né, e somos tomados por um amor mais puro, mais sincero, um amor assim incondicional. E provavelmente esse deve ser o sentido, mas o que eu quero me apegar são algumas lições. Eu quero destacar nessa manhã 3 lições relacionadas a essa perda, né, que o texto diz aqui: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Independente daquilo que você entenda ser este primeiro amor, o fato é que nós temos aqui 3 lições importantes a destacar. A primeira lição que eu quero considerar nesse texto sobre essa questão do primeiro amor é que é possível você perder algo. É possível perder algo na nossa relação com Cristo, na nossa comunhão, na nossa forma de adorar a Deus. É possível, no decorrer da nossa história, no decorrer do nosso período de vida cristã, é possível perder alguma coisa. E nós não precisamos pensar que aqueles crentes fossem crentes inferiores ou que fossem crentes fracos. Quando nós olhamos para o texto, se você olhar para o versículo 2, onde é dito: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, a tua perseverança, não podes suportar homens maus, puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Estes crentes perseverantes, de quem Cristo fala: olha, eu conheço o seu labor, eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança, eu conheço todo o seu trabalho, como não te deixaste esmorecer. Portanto, eram muitas qualidades das quais nós podemos até, num bom sentido, invejá-las.
E nós podemos até pensar na nossa vida cristã: será que a minha vida cristã segue essa linha, essas qualidades que são ressaltadas aqui por Cristo? Olha, eu conheço as suas obras, e são grandes obras, são crentes que de alguma forma estavam em plena atividade na sua vida cristã. Quando nós lemos que eles perderam algo, eles abandonaram o primeiro amor, nós podemos ser levados a pensar que eles estavam ali displicentes com a sua vida cristã e simplesmente estavam meio que parados, sem atividade alguma, mas pelo contrário, nós vemos aqui crentes em plena atividade cristã e dignos inclusive de alguns elogios da parte do Senhor da obra. Porém, houve aqui algum descuido, porque mesmo com toda essa capacidade, mesmo com todas essas características louváveis, eles perderam algo. E como nós estamos falando, é possível que nós venhamos a perder alguma coisa nessa jornada, nessa caminhada cristã. E por isso essa lição é muito importante para a nossa vida. Cabe a nós refletir como está caminhando a nossa vida cristã. Porque mesmo em meio a algumas vantagens ou qualidades que possamos ter, nós corremos o risco de perdermos algo como aqueles crentes perderam. Mas nós podemos também destacar, em segundo lugar, que se por um lado é possível perder algo importante na nossa vida cristã, nós podemos dizer também que é possível resgatar, é possível restaurar isso. O texto aqui vai nos dizer, depois de falar sobre abandonar o primeiro amor, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o texto mostra que algo foi perdido, mas que é possível reaver, é possível resgatar, desde que nós sigamos aquilo que o texto mostra. Lembra-te, pois, de onde caíste. Se nós queremos resgatar algo que foi perdido no nosso relacionamento com Cristo, né, na nossa vida espiritual, nós precisamos lembrar, nós precisamos refletir, nós precisamos voltar a nossa mente lá atrás para pensar exatamente em que falhamos, aonde nós começamos a declinar ou entrar em declínio. Então é importante esse exercício: lembra-te, e ele diz, e arrepende-te. Então arrepende-te, porque é pecado quando nós deixamos de adorar a Deus da forma correta, quando nós deixamos de servir a Deus da forma correta, quando nós deixamos de oferecer a Deus o melhor que nós possamos oferecer. Então a palavra é arrepende-te e volta à prática. Não basta eu me lembrar aonde foi que eu comecei a me desmotivar, aonde foi que eu comecei a perder algo. Eu preciso lembrar disso, trazer isso à memória, eu preciso me arrepender disso e eu preciso voltar à prática das primeiras obras. É muito fácil para nós, às vezes, olharmos para o passado e começarmos a lembrar e a refletir: eu fazia isso, eu fiz muito isso, eu fiz muito aquilo. Mas a nossa lembrança do passado não é para que isso possa nos engrandecer ou nos alegrar, mas é justamente para lembrar aonde foi que nós perdemos algo em relação a Cristo, para que nós possamos resgatar isso, arrependendo e voltando à prática das primeiras obras. E o texto vai nos ensinar ainda uma terceira verdade, uma terceira lição. Se por um lado é possível perder algo no nosso relacionamento com Cristo, e se é possível resgatar algo, nós podemos também dizer, em terceiro lugar, que é possível piorar essa situação. Porque o texto vai dizer que ali a igreja de Éfeso deveria lembrar, arrepender e voltar, e tem aí uma palavra de julgamento: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro,
caso não te arrependas. Bom, candeeiro, vamos entender, essa palavra aparece aqui também no versículo 2. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Basta voltar no último versículo do capítulo 1, Apocalipse 1, 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o próprio autor está explicando que Cristo tem na mão as 7 estrelas ou os 7 anjos, os 7 pastores das 7 igrejas. Cristo tem na sua mão direita a liderança da sua igreja e ele anda entre os candeeiros, ou ele está presente na vida da sua igreja. E como práticas ruins, como certas perdas como essa do primeiro amor tendem a contaminar, então é possível que muitos crentes, tanto é que ele escreve essa carta à igreja, e é possível que muitos crentes estavam ainda firmes em relação à prática do primeiro amor, porém ele alerta a igreja, ele pode mover aquele candeeiro. Ele não está falando sobre tirar salvação daquelas pessoas, porque isso não é correto, isso não é algo dentro das doutrinas bíblicas, mas o que ele está falando ali é que aquela igreja poderia sofrer, aquela igreja poderia ser de alguma forma conturbada com essa falta do primeiro amor, com essa falta do devido relacionamento com Cristo. Uma igreja precisa estar alinhada com Cristo, ela precisa viver a obra de Cristo plenamente, ela precisa estar em plena harmonia com Cristo. E, portanto, ele mostra que a situação poderia piorar. Assim, nós queremos concluir essas palavras, trazendo essas lições e trazendo como reflexão para a nossa vida. Onde eu estou diante de tudo isso? Será que eu perdi algo? É possível perder algo na nossa vida cristã, mas será que eu tenho procurado da forma correta resgatar aquilo que eu perdi? E será que eu tenho consciência de que não buscando, não correndo atrás daquilo que é louvável, daquilo que é bom para a obra de Cristo, eu posso também estar diante do julgamento de Cristo em vários sentidos? Então que a palavra de Deus venha abençoar o coração de cada um e que nós possamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós vamos orar neste momento pela igreja. Ó Pai, o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor é aquele que trouxe a igreja, a noiva de Cristo, para que pudesse assim ser edificada e para que pudesse ser abençoada com a salvação. Nós sabemos, ó Pai, que somos fracos, falhos, imperfeitos e que necessitamos do Teu cuidado sobre a nossa vida. Estamos, ó Pai, sujeitos a grandes perdas, mas que o Senhor venha fortalecer o Teu povo para que nós possamos viver plenamente a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso amor e devoção a Ti, como deve ser. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.